Olá! Como vocês já estão acostumados, aqui é o Douglas, eu sou advogado e esse é o bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Hoje o papo é sobre pensão alimentícia em tempos de pandemia do Covid-19. Bom, eu acho que todos nós conhecemos alguém que paga ou recebe pensão alimentícia, né? Mas você sabe mesmo o que é isso? Pensão alimentícia é um valor pago para suprir as necessidades básicas de sobrevivência de uma pessoa. E apesar do nome, não é só para alimentos, comida, não. O valor deve suprir gastos com moradia, roupas, educação, saúde, entre outros. Aí você se pergunta, pensão é só dinheiro? Não. A pensão pode ser em dinheiro, mas também pode ser, como se fala em juridiquês, in natura, que é através do pagamento de outras coisas, como o pagamento de mensalidade escolar, plano de saúde, plano odontológico, entre outros também. Mas é importante deixar muito claro que presente não é pensão. Tem muita gente por aí que paga pensão para os filhos e acha que quando compra um calçado para a criança, uma roupa, ou até mesmo uma cama, celular, pode descontar da pensão. Nada disso. Pensão é pensão. Pensão não incide desconto nenhum. Presente é presente. É outra coisa completamente diferente. E é só pai que paga pensão para os filhos? Apesar de muita gente achar isso, a verdade é que não. Primeiro que quem tem direito à pensão não são só os filhos. Ela também pode ser paga para ex-marido ou ex-esposa ou até mesmo para ex-companheiros em caso de união estável, que é o que o pessoal chama de amaziado. E com relação aos filhos, não é sempre a mãe que tem a guarda dos filhos. E quando os filhos ficam com o pai, a pensão deve ser paga pela mãe. Nesse caso também, se o pai que tiver a obrigação de pagar a pensão não tiver condição nenhuma, também dá para pedir a pensão para os avós, tios ou até mesmo irmãos, durante esse período de impossibilidade total. Mas a responsabilidade volta para os pais assim que restaurarem suas condições. E tem valor certo para a pensão? Valor certo não tem, mas precisa ser suficiente para suprir as necessidades básicas de quem está recebendo a pensão. Para calcular o valor, tem que levar em consideração a possibilidade financeira de quem tem que pagar a pensão e as necessidades de quem vai receber. A ideia não é nem prejudicar demais quem vai pagar a pensão, porque ele também precisa sobreviver, mas também não pode ser um valor muito baixo que não seja suficiente para ajudar pelo menos com a metade das despesas básicas de quem vai receber o valor. Por isso, normalmente, se utiliza uma porcentagem do valor que a pessoa recebe de salário, sempre reajustando anualmente esse valor. Aqui no Paraná, esse percentual normalmente é fixado em 30% do salário, podendo ser fixado tanto em mais do que isso, quanto em menos, dependendo do caso. E quando a pessoa não tem emprego formal ou está desempregada, o percentual é fixado com base no salário mínimo. Ah, e só para ficar claro, desemprego não é, por si só, justificativa para não pagar pensão não, viu? Não é porque está desempregado ou desempregada que o filho deixa de ter necessidades. Então, nesses casos, faz um bico, faz bolo para vender, artesanato, qualquer coisa, mas não deixe de pagar pensão. E como que faz para cobrar pensão se o devedor não pagar? Para esse valor poder ser cobrado judicialmente, ele precisa ser fixado judicialmente. Então, mesmo que as duas partes estejam de acordo, é importante entrar com um processo para deixar tudo certinho, documentado, porque senão, se deixar de pagar, não tem como cobrar esses meses que não foram pagos. A única coisa que pode ser feita é entrar com a ação para fixar a pensão e só a partir dali poder cobrar. Beleza, então está fixada a pensão e se ele não pagar, o que acontece? Se não pagar a pensão, pode ir preso, cadeia. Se não pagar até os últimos 3 meses de pensão, cana. E não é só quando soma 3 não, viu? A partir do primeiro mês de atraso já pode dar prisão. Essa prisão ela pode ser de 1 mês até 3 meses em regime fechado. Se a dívida for de mais de 3 meses atrás, também pode ser executado pela penhora de dinheiro em banco, veículos, penhora de imóveis ou qualquer outro bem do devedor. Aí, se penhorar um veículo, um imóvel, por exemplo, pode até ir a leilão para pagar a dívida. Além disso, o devedor também pode ser negativado no SCPC e no Serasa. Tá, e quando é que pode parar de pagar então? Se for pensão para filho, ela é paga até que a criança faça 18 anos,
Ou, caso esteja fazendo cursinho, curso técnico ou faculdade e não tenha condições de arcar com seus próprios estudos. Para poder parar de pagar, não é só a criança atingir essa idade não. Precisa de uma determinação judicial e só então vai poder parar de pagar. Se a pensão for para ex-marido, ex-esposa, ex-companheira, o pagamento para depois que termina o tempo determinado quando foi fixada a pensão, ou se esse ex casar novamente. Deu para entender como funciona a pensão alimentícia? Agora vamos para a realidade de hoje. E com a pandemia do Covid-19, mudou alguma coisa? Algumas coisas mudaram sim, então vamos tirar as dúvidas mais comuns. Primeira, perdi meu emprego durante a pandemia. Posso parar de pagar a pensão? Não. Se não tem mais condições de arcar com o mesmo valor que pagava antes, o correto é entrar com uma ação para rever esse valor, mas em hipótese nenhuma você pode deixar de pagar. O mesmo se aplica se você tiver uma redução drástica no seu salário e precisar rever o valor da pensão. Você precisa entrar com uma ação que é chamada de ação revisional. As partes, caso queiram, podem acordar de livre e espontânea vontade uma modificação da pensão durante esse período de pandemia. É uma boa forma de lidar com esse momento complicado de maneira amigável. Para isso, é importante procurar um advogado para deixar tudo regularizado, documentado, para não ter problema depois, né? Agora, uma coisa que mudou com a pandemia é a questão da prisão por não pagar a pensão. Enquanto durar a pandemia, a prisão do devedor de pensão, que deveria ser em regime fechado, fica suspensa. Em alguns casos, pode ser determinada a prisão domiciliar, porém, em geral, tem se decidido pela suspensão do cumprimento do mandado de prisão enquanto durar a pandemia. Mas isso não quer dizer que não precisa pagar a pensão, hein? A execução da pensão continua correndo normalmente. E durante todo o período que não é paga a pensão, corre juros e correção monetária, podendo, dependendo do tipo da pensão, até mesmo ser aplicada multa. E se até o término da pandemia o devedor não quitar todos os débitos, ele pode continuar indo preso. Bom, espero que vocês tenham entendido direitinho. Mas se ficarem com alguma dúvida, podem mandar pelas plataformas do programa. Como eu sempre digo, se tiver alguma sugestão de tema, manda pra gente. Quem sabe sua sugestão não vira o tema do próximo episódio? Espero que tenham gostado do episódio de hoje, mas acabamos por aqui. Esse foi o 7º episódio do nosso bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Semana que vem o papo é sobre divórcio. Com a pandemia do Covid-19, temos visto um grande aumento no número de divórcios. Mas você sabe como que funciona? Precisa ter processo judicial? Como que divide os bens? E se tiver filhos? Tem mais alguma dúvida? Manda pra gente durante a semana que semana que vem eu explico tudinho. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @Realidade 3D. Abraço e até a próxima. Te espero lá!